Jesus, amém? Vamos ficar de pé e com uma oração darmos início ao nosso culto esta noite. Ó Senhor, Deus e Pai, louvamos o Teu nome, ó Senhor, por estarmos aqui na Tua casa, no Teu santuário, reunidos uma vez mais, para louvar e bendizer o Teu santo nome, ó Senhor. Pai querido, abençoa Teus filhos que aqui já chegaram, damos-Te graças, ó Senhor, pelo dia de vida, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. Pai, abençoa também aqueles que, a caminho da Tua casa, livrando-os do mal, livrando-os da violência, ó Senhor. Pai, recebe o nosso louvor, quando estaremos juntos, Senhor, adorando o Teu santo nome. Abençoa a exposição da Tua palavra, abençoa Teus filhos, Teus servos, aqueles amigos que nos acompanham pela live, Senhor, que as Tuas boas mãos continuem estendidas sobre nós, sobre cada família aqui representada, ó Senhor. Pai, abençoa também aos enfermos, abençoa aqueles que estão nos hospitais, ó Pai, tem misericórdia, abençoa-nos, ó Senhor, e recebe o nosso culto esta noite, pois nós rogamos, ó Pai, a Tua bênção, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Tomem os vossos assentos, queridos. Aí sim. Nós vamos louvar ao Senhor com o hino 411, com a ajuda dos nossos irmãos aqui do BEC. 411, louvemos ao nome do Senhor.
glórias a Deus. Ainda louvando ao Senhor com o hino 511 da nossa harpa. Glórias a Deus. Sua luz, Ele
Glórias a Deus. Ainda louvemos ao Senhor com o hino 154, é isso? 154? É a letra aqui é do Yuri? Letra de médico, rapaz. 154, louvemos ao Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Santo é o teu nome, Jesus. Jesus. Jesus,
verdadeiro Deus. Jesus, sempre louvarei de coração. Glórias a Deus. Nós vamos ouvir as nossas irmãs do círculo de oração, adorando ao nome do Senhor. Hoje o nosso coral e orquestra é debaixo da batuta do novo maestro, né? Pastor Marco Antônio. Deus abençoe Pastor Marco Antônio, Yuri e a todo o grupo Jubal. Glórias a Deus. Seus pés em adoração. Tenho sede da tua presença, na beleza da tua santidade. Meu Pai, eu te amo. De tudo o que meu coração deseja é conhecê-lo mais. Tua santidade, tua majestade
Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Leamos o Salmo de número 96. A epígrafe deste salmo é um convite a toda a terra para louvar e temer ao Senhor. Diz o Salmo de número 96. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todos os moradores da terra. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Anunciai a sua salvação de dia em dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e digno de louvor, mais tremendo de que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos são coisas vãs, mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade estão ante a sua face, força e formosura no seu santuário. Dai ao Senhor, ó família dos povos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todos os moradores da terra. Dizei entre as nações: o Senhor reina. O mundo também se firmará para que se não se abale. Ele julgará os povos com retidão. Alegrem-se os céus, regozije-se a terra, brame o mar e a sua plenitude. Alegre-se o campo com tudo que há nele. Então se regozijarão todas as árvores do bosque ante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. Amém. Glórias a Deus. Vamos ficar de pé, queridos, e vamos orar ao Senhor. Nós temos aqui alguns pedidos de oração e gratidão também. A irmã Gilmara pede oração pelo seu esposo, o irmão Moisés, que não está bem de saúde, e oração pelo Kevin, que completará 13 anos na terça-feira. O Kevin está aí, não está? Deus abençoe, parabéns, que Deus lhe dê muita saúde, muitos anos de vida, e que o Senhor restaure a saúde do nosso irmão Moisés. Deus abençoe, irmã Gilmara. Peço a oração da igreja em favor da minha esposa, Sônia, que irá realizar exames esta semana, para Deus abençoar irmão Cássio. Vamos orar pela sua esposa, irmã Sônia, em nome de Jesus. Queridos, nós temos também, vamos continuar orando pelo nosso pastor Valdir Aguiar. Ele foi infectado pelo Covid-19, mas está em casa, está bem, está medicado. A esposa do irmão Samuel, para a glória do nome do Senhor, teve alta hoje, a irmã Raquel. Glória a Jesus. Ela estava internada, mas aprove ao Senhor, ela estava até hoje pela manhã, mas já está em casa com a família, e nós vamos continuar orando pela sua plena recuperação. Vamos orar também por Luana, que é a nora da irmã Maria de Lourdes, que foi internada, está em estado grave, está com câncer, mas o nosso Deus é todo-poderoso para operar maravilhas e milagres. Oração pela irmã Júlia, a filha da irmã Rose e do bebê Miguel. Desculpe. Vamos orar pela irmã Rose e pelo seu filhinho, seu neto Miguel. Oração pelo nosso irmão Jorge também, que está se recuperando no hospital. Continuar orando por eles. Queremos agradecer também a oração da igreja, o irmão Tito, a irmã Geni, que estão conosco aqui recuperados, graças a Deus. Estiveram ontem, estão aqui hoje, e o nome do Senhor continua sendo glorificado. Quantos mais carecem da oração da igreja? Eu e a minha casa. Pastor Rubens, por favor, ore por nós. Glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai,
Em o nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado, Deus Santo, oramos, ó Deus, e te pedimos misericórdia por estas vidas, Senhor, que estão enfermas. Ó Deus, que esta oração feita por esta igreja, neste momento alcance estas vidas, Senhor, com poder e autoridade. Deus Santo, é no nome de Jesus Cristo. E se porventura, meu Deus, adentrou alguém aqui nesta noite, doente, enfermo, que haja cura nesta noite, que haja milagre nesta noite, Senhor, que haja libertação, Senhor, salvação de almas. É o que nós te pedimos, ó Deus, também te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui nesta noite, Senhor, que eu sei que muitos gostariam de estar neste lugar, ó Deus, mas estão impossibilitados. Mas nós agradecemos ao Senhor por cada vida, por cada família representada aqui nesta noite. Deus Santo, é no nome de Jesus que eu oro e já te agradeço pela nossa vitória, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Tome os vossos assentos, queridos. Todo cuidado é feito aqui, ó. Sanitização 100% aqui, né? Quero agradecer a irmã Daniela também e o irmão Anderson, que bondosamente doaram álcool aqui para a igreja, abençoaram a igreja. Deus os recompensa em nome de Jesus. Vamos ouvir o nosso coral adorando ao nome do Senhor Jesus.
Graças a Deus. Nós vamos receber com alegria, está conosco a Jéssica, está nos visitando, por favor, onde se encontra? Jéssica, aqui está. Ah, é o Raí que já está dando fruto, né, Raí? Raí é a irmã Kelly, não é isso? Deus abençoe. Esse nome, Raí, eu não esqueço de jeito nenhum. Deus abençoe. Jéssica, é um prazer, uma alegria tê-la aqui esta noite. Vamos recebê-la com bem-vinda, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Porventura, temos mais algum visitante conosco, caso o seu nome não tenha chegado até aqui no púlpito, que Deus abençoe. São todos da casa do nosso Pai. Glórias a Deus. Nós vamos ouvir os nossos jovens e adolescentes juntos adorando ao nome do Senhor. Enquanto isso, também estaremos servindo ao Senhor com as nossas ofertas, com os nossos dízimos, para a sustentação da obra do Senhor. Aos queridos irmãos, amigos que desejam contribuir, entregar os seus dízimos de forma eletrônica, que Deus continue os abençoando em nome de Jesus. Irmão Joels, por favor. Ó Deus e Pai, bendito seja o teu nome, Senhor, para sempre. Abençoa teu povo, a tua igreja, neste momento de contribuição, Senhor. Abençoa os dizimistas, ofertantes, ao necessitado. Abre a porta da bênção, ó Senhor. Envia o necessário para a glória do teu nome. Amém, Jesus.
Toda a amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Peço aos irmãos que nos coloquemos de pé agora. Chega o momento da poderosa palavra. Pai Santo, em nome do Teu Filho amado Jesus, chegou o momento de sermos alimentados, Pai. É o que nos mantém de pé a Tua palavra, que nos dá o sustento, que nos liberta, que cura, que nos salva, é a Tua poderosa palavra. Nós pedimos mais uma vez, Senhor, como é gostoso ouvir a Tua voz. Que o Senhor use o Seu Filho mais uma vez, Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, para que a Tua igreja possa sentir o Teu poder mais uma vez nessa santa casa, neste santo lugar. Nós Te pedimos, Senhor, ajuda o Seu Filho mais uma vez, encha-o com Teu Santo Espírito para falar conosco, através da Sua gloriosa e poderosa palavra, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Tome os vossos assentos, queridos, por favor. Nós louvamos ao Senhor por esta rica oportunidade de estarmos uma vez mais cultuando ao Senhor com os nossos corações abertos, com a nossa alma anelante de ouvir a palavra de Deus. Eu quero convidá-los, por favor, para que abram as vossas Bíblias. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 16. São Mateus, capítulo de número 16, a partir do verso de número 13. Mateus, capítulo 16, a partir do verso de número 13. Todos encontraram? Amém? Diz assim o texto sagrado. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns, João Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. Glórias a Deus. Um texto, queridos irmãos, muito conhecido pela igreja, pelos amantes da palavra de Deus. É interessante que Jesus, conversando com seus discípulos, desejou saber deles qual era o nível de conhecimento e relacionamento que eles tinham com o próprio Cristo e saber quais eram as informações que corriam na sociedade. E Jesus os chamou para conversar e os interrogou, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Ou seja, qual é o assunto que está correndo aí na cidade? Qual é o assunto que se fala a meu respeito? O que eles pensam a meu respeito? A multidão, se nós voltarmos capítulos anteriores ou analisarmos os outros evangelhos, as multidões estavam acompanhando e vendo Jesus curando, Jesus libertando, Jesus perdoando pecados,
Mas Jesus queria saber dos discípulos, o que é que estão dizendo sobre a minha pessoa. Mas Jesus também queria saber deles o que é que eles tinham dentro do coração, quais eram os pensamentos que passavam nos corações dos discípulos, porque os discípulos estavam acompanhando a Jesus, acompanhando os milagres, mas Jesus queria saber o que é que estava dentro do coração através das suas próprias bocas, da própria confissão pessoal. Jesus diz assim: o que é que estão dizendo os homens a meu respeito, a respeito do Filho do Homem? E eles disseram: olha, Jesus, uns dizem que o Senhor é o João Batista, reencarnado, que o Senhor é uma reencarnação de Elias, que o Senhor também pode ser Jeremias, ou até o Senhor pode ser também um dos profetas também. O Senhor pode ser uma reencarnação dos profetas, ou um outro João Batista, um outro profeta. Na verdade, existia vários grupos na sociedade que enxergavam Jesus de uma maneira. Alguns enxergavam Jesus como um grande candidato à política daquele momento. Tanto é que os zelotes procuraram Jesus para quererem trazê-lo para a política. E Jesus se afastou, porque o objetivo de Jesus não era esse. E alguns estavam analisando quem era Jesus. Mas eu penso e eu reflito que o interesse maior de Jesus não era saber qual era a opinião da sociedade em si, não era plenamente saber o que é que estava acontecendo ou passando na mente de outras pessoas, mas Jesus queria saber dos seus próprios discípulos, porque o texto diz assim: depois que falaram para Jesus que ele parecia com outros profetas, que poderiam ser outros, mas Jesus faz uma pergunta crucial no verso de número 15. E disse-lhes ele. Jesus parou, olhou para os seus discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? E aqui o meu coração e a minha mente começaram a trabalhar sobre esta pergunta, trazendo este questionamento para o dia de hoje, para a minha vida. Se Jesus se apresentasse, chegasse diante da minha pessoa, ou de qualquer um de nós, e nos dissesse: ei, e você, o que é que você diz a meu respeito? O que eu sou? O que eu represento para a sua vida? E vós, o que dizeis que eu sou? É uma pergunta que trouxe aos discípulos um questionamento muito profundo, porque nós não fomos chamados para anunciar uma nova religião, não. Nós não fomos chamados para debates políticos, debates filosóficos, não. Nós fomos chamados para dizer: Jesus é o nosso Salvador, Jesus é aquele que perdoou os meus pecados, Jesus é aquele que transformou a minha vida, Jesus é aquele que me deu e me dá vida em abundância. E vós, quem dizeis que eu sou? Jesus, tu és o meu Senhor, tu és o meu Salvador, e a minha alma, o meu coração te ama e te adora. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. E vós, quem dizeis que eu sou? No nosso dia a dia, na nossa caminhada, ainda que não diretamente, mas indiretamente, nós somos questionados quase sempre. Quem é esse Jesus que você vai na igreja? Quem é esse Jesus que você fala? E as nossas atitudes e as nossas escolhas, elas falam muito mais alto do que a minha voz, do que a sua voz. As nossas condições no nosso dia a dia, as nossas posições, elas falam muito mais alto do que a nossa própria voz. As nossas atitudes dizem:
ali está um crente, ali está alguém que serve a Jesus, porque nós não precisamos ficar dizendo a todos os cantos: olha, eu frequento uma igreja, eu conheço a igreja, eu vou todos os cultos, mas eu quero saber qual é a minha e a sua atitude no dia a dia. E vós, quem dizeis que eu sou? Pelas suas atitudes e pelas minhas também. Aleluia. Diz o texto no verso de número 16. E Simão Pedro, parece que foi o que teve coragem imediata de responder para Jesus. E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo ungido, aquele que nós estávamos esperando. Eu tenho convicção, tu és o meu Salvador. Pedro foi categoricamente claro diante de Jesus: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Eu não tenho dúvida alguma, eu estou seguindo os teus passos. O Senhor tem feito maravilhas, e tu és o Deus Todo-Poderoso, tu és o Filho de Deus, tu és o Cristo esperado, e eu louvo e exalto ao nome do Senhor esta noite. Aleluia! Tu és o Cristo, o ungido, o Filho do Deus vivo. Pedro foi claro e direto. E permitam-me dizer aqui esta noite, e aqueles que nos acompanham através da live: e nós, quem dizemos que é Cristo? Na nossa família, no nosso trabalho, na escola, na faculdade, no grupo da igreja, quem é Jesus na minha vida? Quem eu digo que é Jesus? Jesus é maravilhoso, mas as nossas atitudes falam muito mais alto do que a nossa própria voz. Pedro disse: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E o verso 17: e Jesus respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Barjonas quer dizer filho de Jonas ou filho de João. Você é bem-aventurado, Simão, porque não foi carne e sangue quem te revelou. Ou seja, não foi uma experiência apenas física, não foi apenas uma experiência emocional, mas Jesus diz assim: mas meu Pai que está nos céus, pois também, e diz assim, mas meu Pai que está nos céus, ou seja, não foi o sangue, não foi a carne que revelou, mas o meu Pai que está nos céus. A revelação divina, quando nós damos lugar, o sobrenatural de Deus vem sobre a nossa vida. Não são pelas experiências apenas físicas e emocionais, mas são experiências espirituais. Aquele que serve ao Senhor, aquele que conhece a Cristo como Senhor, ele tem conhecimento e ele sabe, Jesus faz e tem muita coisa sobrenatural de Deus para acontecer na nossa vida. Glória a Deus. Pedro, não foi a carne, não foi o sangue, não foi uma coisa humana. Isso que você recebeu, Pedro, não é dos homens, não é dessa terra, mas foi o meu Pai que te revelou. Bendito seja o nome do Senhor. Tem coisas que nós não entendemos, tem coisas que nós não sabemos, mas vem revelação lá do céu sobre a nossa vida, e a gente vai dizendo: Jesus, tu és o meu Salvador. Jesus, tu és o meu Senhor, aquele que me guarda, aquele que me dá vitória. E o Senhor está conosco aqui nesta noite. Não é pela questão de uma experiência apenas, não, mas é sentido. Todos nós estamos sentindo. Jesus está conosco neste lugar. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Jesus disse para Pedro: bem-aventurado és tu. Aleluia.
Nós somos bem-aventurados também, glória a Deus, aleluia. Jesus disse para Pedro: pois também eu vou te dizer uma coisa, tu és Pedro, tu és uma pedra, e sobre esta pedra, não era Pedro, era Jesus. Jesus disse: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, Jesus estava falando dele, não era de Pedro. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Igreja tem um dono, chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Igreja tem um dono e Ele cuida muito bem de todos nós. Saiba que você é cuidado pelo dono da igreja. Jesus Cristo é o dono desta igreja. Bendito é o nome do Senhor. E sobre esta pedra, Pedro, edificarei a minha igreja. E tem mais um detalhe, Pedro. Diz o texto: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pode acontecer o que for, pode se levantar o inferno inteiro, mas esta igreja está firmada porque o dono é Jesus. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Tem perseguição, mataram profetas, mataram homens de Deus, mataram mulheres de Deus, mataram pastores, mataram e matam missionários, mas a igreja continua triunfante, a igreja continua avante, a igreja continua anunciando o evangelho. Sabe por quê? Porque ela não é de uma pessoa, ela tem um dono, o seu dono é Jesus Cristo. E Ele disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. As portas do inferno, elas não têm validade contra a minha igreja. Podem até perseguir, podem até ferir, mas a igreja permanece de pé. A igreja permanece andando e glorificando e exaltando ao nome de Jesus. Aleluia! Se pararmos para pensar na história, se lembrarmos do apóstolo Paulo, que morreu, segundo historiadores, decapitado a mando de Nero, estava preso, velho, sofreu. Tentaram brecar a igreja com a morte de Paulo, tentaram brecar a igreja com a morte de tantos apóstolos, tentaram parar a igreja lá na China, tentaram parar a igreja na União Soviética, mas não conseguiram, porque o segredo é esse: não é do homem, não é de uma nomenclatura, não é de uma denominação. A igreja de Jesus Cristo, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Pode ser que a trombeta toque hoje e Jesus venha buscar a sua igreja, glória a Deus. Nós somos igrejas do Senhor, nós somos igreja do Senhor, nós temos um dono, nós estamos aqui nas mãos de Jesus, e Jesus disse: se estão nas minhas mãos, ninguém pode arrebatá-las das minhas mãos. Nós estamos protegidos, Jesus é o guarda fiel da sua igreja. Meu querido irmão, minha querida irmã, em nome de Jesus, fique tranquilo, fique tranquila, não se atemorize. As portas do inferno não vão prevalecer, porque Jesus está conosco. Ele é o dono da igreja. Aleluia. 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 Pedro, você é bem-aventurado. E eu tenho uma boa notícia: nós somos bem-aventurados também. Porque um dia nós reconhecemos a Jesus como Cristo, como ungido, como Salvador. Nós reconhecemos que nós precisávamos de um Salvador um dia. Nós reconhecemos que Ele é Cristo, ungido, Filho de Deus. Nós louvamos ao nome do Senhor, porque nesta noite
um dia, há 10 anos, quem sabe 20, 30 anos, alguém falou de Jesus para nós, e nós fizemos como fez Pedro. Olha, estão dizendo de Jesus, o que ele é Jesus para você? Ele é o Cristo, ele é o Filho de Deus vivo, é ele que perdoa os meus pecados, e é pela sua graça, pela sua misericórdia, que a igreja está reunida aqui esta noite. Bendito seja o nome do Senhor. Tem igreja lá na China que está glorificando a Deus, tem igreja lá no Iraque que está adorando ao Senhor. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Se você pode adorar ao nome de Jesus, se você pode exaltar ao nome do Senhor, esta igreja tem o dono. Aleluia, aleluia, glória a Deus. O escritor aos Hebreus, no capítulo 12 e o verso 2, todos nós conhecemos, e eu vou ler: olhando para Jesus, não é olhando para o pastor, não é olhando para a placa da igreja, é olhando para Jesus. Porque quando a gente fica só olhando para Jesus, a gente não se decepciona. Quando a gente fixa o olhar em Jesus, a nossa fé permanece fiel e de pé. Quando nós permanecemos olhando para Jesus, os problemas, as adversidades, elas vêm, elas passam, vão embora, e a gente continua olhando para Jesus, olhando para Jesus, olhando para Jesus. Como diz o texto, olhando para Jesus. E a fé que Pedro teve de reconhecer a Jesus como Cristo, Filho do Deus vivo, é a mesma fé que ele nos deu. Porque quem é o autor da fé que eu e você temos? A Bíblia responde: olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Ele é o autor da fé. Ele é o autor e o consumador da fé. E nós estamos aqui nesta noite com esta fé, agradecidos ao Senhor, porque Ele tem nos dado vida e vida com abundância. Bendito seja o nome do Senhor. Olhando para Jesus. Se você quer ter vitória na tua vida espiritual, continua olhando para Jesus. Quer ter vitória na vida emocional? Olhando para Jesus. Quer ter vitória na vida financeira? Olhando para Jesus. Quer ter vitória na vida social? Olhando para Jesus. Quem está olhando para Jesus não tem tempo para perder com coisas desta terra. Quem está olhando para Jesus não tem tempo para perder, para ficar olhando para o problema. Quem está olhando para Jesus não perde tempo olhando para as decepções da vida. Quem está olhando para Jesus está caminhando firme e forte, e ele sabe: Jesus sustenta a minha vida, as portas do inferno não prevalecerão, porque Jesus é o dono da igreja. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Sabe por que muitos crentes se decepcionam? Porque param de olhar para Jesus. Olha para um, olha para outro. Ah, mas que coisa, que decepção. Eu tenho uma notícia triste para te dar também. Se vocês ficarem olhando para mim, vão se decepcionar também. Porque o pastor é de carne e osso. Pastor não é perfeito. Eu sou igualzinho vocês, membros da igreja, mas tem uma diferença: a autoridade pastoral que Jesus me deu. Mas eu sou também limitado. Nós nos decepcionamos quando nós tiramos o olhar de Jesus. Ah, eu não vou mais na igreja não. Que é isso, aquele irmão lá nem me saudou com a paz do Senhor. Povo sem amor, sem carinho. Ah, eu não vou mais na igreja também não. Não gostei daquele hino. Não gostei não. Ah, não vou mais na igreja não. Aqueles músicos lá são meio esquisitos. Mas você vem na igreja por causa dos músicos ou por causa de Jesus? Nós viemos aqui para agradar alguém ou para louvar e exaltar ao nome de Jesus? Nós não viemos para agradar ou sermos agradados, não. Nós viemos trazer o culto racional ao Senhor aqui esta noite.
A igreja se reúne é por causa de Jesus. Nós estamos aqui esta noite é por causa de Jesus. Nós estamos vivos aqui respirando é por causa de Jesus. Nós estamos vencendo as lutas de cada dia é por causa de Jesus. Se você está vivo esta noite, meu irmão, é porque você está olhando para Jesus. Continua olhando para Jesus. Não tire o teu olhar de Jesus, autor e consumador da fé. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Glória a Deus. Nós louvamos ao Senhor, porque a igreja continua caminhando. A pandemia existe. Tem gente morrendo? Tem. Mas nós continuamos olhando para Jesus. Tem muita gente sofrendo, famílias enlutadas. Nós sentimos, nós oramos por eles. A questão de quase 2 meses atrás, no prédio em que eu moro, um senhor que eu encontrava de vez em quando no elevador, sumiu, não encontrei mais. De repente chega a notícia no nosso grupo do prédio. Infelizmente, o senhor Henrique faleceu de Covid-19. Oramos pela família e muitos outros que partiram para a eternidade. Familiares nossos que morreram de outras enfermidades também. Mas tem uma coisa, a nossa viva esperança está no nome de Jesus. Nós vamos continuar olhando para Jesus. Glória a Deus. Tem mais uma água? Por favor. Queridos, se nós pararmos para pensar e nós ficarmos ligados no noticiário 24 horas, e eu conheço pessoas assim, você só vai ver morte, sepultamento e cemitério. Obrigado. Nós devemos, claro, estar muito bem informados. Tem gente que vive todos os dias. Morreu não sei quantos. Mas, por favor, será que não tem um grupo também que se recuperou? Por favor, aqui na igreja, os irmãos que tiveram Covid e se recuperaram, levanta a mão assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, lá atrás também. Isso é motivo de louvor e adoração. Não tem gente só morrendo, não. Jesus está curando, Jesus está guardando, Jesus está dando vitórias. Glória a Deus. Aleluia. Portanto, temos que tomar cuidado com o que os nossos olhos estão vendo e o que está entrando dentro da nossa mente e do nosso coração. Vamos alimentar o nosso coração e a nossa mente com a palavra de Deus, com este alimento que fortalece, que sustenta. Vamos estar atentos, claro, às informações, aos cuidados necessários. Passou mal, não está sentindo-se bem, pede oração, se for preciso vai no médico, se for preciso toma medicamento, mas continua com o seu olhar fixo em Jesus. Não tira o teu olhar de Jesus, meu irmão. Aleluia. Há 10 dias atrás, eu e a minha família perdemos um grande amigo meu, pastor Washington, pastor com 66 anos de idade, pastor de uma outra denominação, de uma comunidade Boas Novas, lá na região da Zona Leste. E eu tenho sobrinhos meus que congregam lá há muitos anos. Pastor Washington esteve conosco lá no Vila Fátima. Não sei se a irmã Daniela vai lembrar dele. Ele usava uma barba assim, um senhor muito simpático, um homem de Deus. E há 15 dias atrás, mais ou menos, pastor Washington teve um infarto. Correram com ele, cateterismo e cirurgia de emergência. Tiveram que abrir o peito do pastor Washington. Fiquei sabendo. E passou 10 dias, pastor Washington teve alta. Foi para casa. Divulgou um vídeo da chegada dele em casa. Chegou em casa, agradeceu a Deus. Falou, eu estava com uma vontade de tomar tubaína, e eu vou tomar tubaína aqui, olha, o médico deixou tomar tubaína. Fez um vídeo tomando tubaína. Numa quinta-feira à noite, quinta-feira retrasada. E eu vi o vídeo e falei, glória a Deus, pastor Washington está bem. Na quinta-feira à tarde, teve alta. Foi para casa,
E às 3 horas da manhã, a sua esposa, irmã Nadir, depois revelou a forma como ele partiu para a eternidade. 3 horas da manhã, pastor Washington pegou na mão da sua esposa, irmã Nadir, e começou assim: glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus, e parou. Partiu para a eternidade dando glórias a Deus. Que coisa extraordinária Deus não lhe mostrou naquele momento. Que visão que aquele homem não teve naquela hora. A sua esposa ainda disse: Washington, fala mais baixo, é de madrugada. E parece que quanto mais ela pedia para ele falar mais baixo, ele dizia: glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E ele falou glória a Deus umas 10 vezes, o volume foi aumentando, foi aumentando. O coração dele parou. Partiu para a eternidade, olhando para Jesus, adorando ao Senhor. Que coisa linda, aleluia. Na sexta-feira nós fomos no velório, levar um abraço à irmã Nadir, aos seus filhos, Rodrigo, Andréia. E quando nós vimos aquele homem naquele caixão, e soubemos como ele partiu para a eternidade, eu fiquei pensando no meu coração, o que Deus mostrou para ele às 3 da manhã. Ele não aguentou, ele partiu dando glórias a Deus. Isso só acontece com quem serve a Jesus. Isso só acontece para quem está olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Quantas vezes temos acidentes de carro, bate o carro, fica doente, mas a gente continua dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, porque esta igreja tem um dono, é Jesus, e Ele que te sustenta, é Ele que te fortalece, é Ele que cuida da minha vida, Ele que cuida da tua vida e da tua família. Em nome de Jesus, vamos continuar olhando para Jesus. Nós vamos terminar o nosso culto, nós vamos servir ceia, mas eu quero perguntar aqui esta noite, em nome de Jesus, enquanto a igreja está orando, se você veio aqui esta noite, veio nos visitar, esse Jesus que te ama, te trouxe aqui não por acaso, mas Ele te trouxe aqui porque Ele quer te dar uma nova vida. Aleluia, a igreja orando e Deus trabalhando, o Espírito Santo do Senhor trabalhando, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, olhando para Jesus, olhando para Jesus. Aleluia, glória a Deus. Em nome de Jesus, nesta noite você tem a oportunidade de entregar a tua vida a Jesus, continuar seguindo a tua vida, segura, firme, nos propósitos do Senhor. Nós não sabemos o que virá amanhã, o que virá o ano que vem, mas nós sabemos, Ele virá buscar a sua igreja. Esta é a certeza absoluta que nós temos na nossa vida. Glória a Deus. A Jéssica vem aceitar a Jesus como Salvador. Aleluia. Glória a Deus, o autor da fé. Ele é o autor da fé. Jéssica, Deus te abençoe. Você está fazendo a melhor coisa da sua vida, que é aceitá-lo como Salvador. Fiquemos de pé, queridos, em nome de Jesus. Aleluia, temos uma segunda vida para Cristo esta noite. E vocês, o que dizem que eu sou? Tu és o Cristo vivo e verdadeiro. Tu és o Jesus libertador, Tu és o Jesus que perdoou os meus pecados, Tu és o Jesus dono da igreja, Tu és aquele que vem buscar a Tua igreja, Tu és aquele que virá nos buscar. Bendito seja o Teu nome para sempre, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. A igreja levanta as mãos assim em nome de Jesus. Abraão, ore por favor, agradeça a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Oramos, glorioso Deus, Pai de infinita graça, de infinita bondade. Ó Deus querido, rendemos-te graças, ó Pai eterno, por esta vida, ó Deus, que tem se rendido aos teus pés. Agora, ó Deus querido, escreva, Senhor, os seus nomes, seu nome no livro da vida. Sustenta ela, Senhor, na tua presença, Pai. Dá-lhe força, Senhor, para continuar a caminhada. Em nome de Jesus, nós te damos graça por ela. Amém. Amém. Deus te abençoe, Jéssica, você vai receber uma Bíblia e nós vamos anotar o seu nome direitinho. Quem vai acompanhar, por favor, irmã Jéssica? A Thaís, por favor.
Tomem os vossos assentos, queridos. Quantos podem agradecer a Deus por esta vida? Amém? Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. Queridos, na quinta-feira, deixa eu começar pela quinta-feira, nós vamos retornar os nossos trabalhos com círculo de oração às 2:30 da tarde, círculo de oração retornando. Todos os irmãos que puderem, desejarem, precisarem, venham orar quinta-feira, 2:30 da tarde. Nós teremos na quarta-feira culto de ensino da palavra do Senhor às 7:30 da noite. Espero revê-los aqui para mais um culto de louvor e adoração e ouvirmos a palavra de Deus. Quarta-feira, 7:30 da noite. Na sexta-feira, o nosso abençoado culto de oração, culto público, tem sido uma bênção. Sexta-feira passada estivemos juntos aqui orando com os nossos irmãos e, claro, eu sempre digo, você que deseja, que pode, que precisa, venha orar conosco. Claro, os nossos irmãos que fazem parte do grupo de risco devem ficar em casa e a igreja continua orando por todos, nos acompanhando pela live, mas se você deseja, pode, precisa, venha orar conosco, sexta-feira, às 7:30 da noite, em nome de Jesus. Nós vamos servir ceia para os irmãos que não puderam participar na noite de ontem. Assim que terminar o culto, os irmãos que desejarem participar, venham aqui, sentem-se à esquerda, por gentileza. Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor. Peço oração por minha mãe, Dona Marli, que amanhã completa mais um ano de vida. Agradeço a atenção, Gerson. Irmã Marli está aqui conosco? Ah, ali está. Deus abençoe, irmã Marli. Deus lhe dê saúde, muitos anos de vida. Que Deus abençoe e recompense grandemente a sua vida em nome de Jesus. Nós vamos orar e agradecer ao Senhor. Graças a Deus. Eu creio que são todos esses avisos que eu precisava dar. E nós vamos terminar o nosso culto e participar da ceia em nome de Jesus. Irmão Anderson, nos despeça com uma oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, Jesus, por permitir que nós estivemos aqui para adorar o teu santo nome, Pai. Obrigado, Senhor, por falar conosco, Pai. Senhor, obrigado por alimentar a nossa alma com a tua santa palavra, Jesus. Agora nós te pedimos, Pai, nos leve em paz para nossas casas, Senhor. Derrama, Senhor, a tua proteção. Livra-nos do homem mau, do homem sanguinário, do homem violento, dos assaltantes, dos acidentes, Senhor, e desse vírus, meu Pai. Senhor Jesus, abençoa a nossa semana, abençoe o trabalho das nossas mãos, Senhor Jesus. Abra portas de emprego para aqueles que necessitam de um emprego, Pai. Senhor Jesus, cura nessa semana, Pai, aqueles que necessitam de uma cura. Pai, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos, por favor, venham para frente, aqui. Nossos presbíteros Abraão e Anderson estarão servindo a ceia para os irmãos. Estendam as mãos, queridos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos e todos nós, alegres e felizes, dizemos amém.